Nós estamos vivendo em um período que, se os irmãos não têm o hábito de orar, de começar a ter essa prática, sabe? Porque estamos vivendo momentos decisivos. Verdade. Ah, mas irmão Alex, eu já sou cristão. É por isso mesmo, né? Você tem que orar dobrado, porque você conhece a palavra. Como Paulo falou ali, né? Que muitos não estão dando oportunidade, né? Aquele homem da cruz, ele teve a oportunidade à esquerda de Jesus de ser salvo como da direita. Só que ele queria Jesus Cristo somente como seu Senhor. Faltava algo, né? Verdade. Como seu Salvador, aliás. Não queria como seu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas também tem que ser o quê? O Senhor. O nosso Senhor. Aquele que está no centro da nossa cruz. Aquele que a gente coloca em primeiro lugar. Porque vale a pena fazer a vontade do Senhor. Verdade. Irmãos, nós estamos estudando a cada quarta-feira o livro Grande Conflito. Semana passada nós começamos a estudar o capítulo 21, foi isso? 20. 20? É, amor pela sua vida. Isso. Estou adiantado aqui já. Então, paramos no capítulo 20, né? O movimento. Vamos recapitular um pouquinho dessa questão do movimento, tá bom? Então, se você não tem... Quem não tem um livro Grande Conflito para acompanhar? Marcelo, me ajuda aí, por favor. Sim. Pega ali um cadinho daquele livro que está ali e dê para as pessoas que não têm. Só pegar mais aqui e você acabar. Capítulo 20, o movimento. Nós falamos um pouquinho de Apocalipse, capítulo 14. Mas antes nós vamos fechar nossos olhos e abrir e falar um pouquinho com o Senhor antes de abrir a palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento que nós vamos abrir a tua palavra e estudar aqui o livro do Grande Conflito, estamos aqui para desejosos de ouvir mais uma vez a tua voz. Verdade. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, para esse estudo. Fale, Pai querido. E que esse estudo possa falar em alto e bom som, não só simplesmente para aprendizado, mas que possamos ensinar também para as pessoas, Pai. Assim seja. São dessas que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, onde nós falamos um pouquinho na semana passada com o Marcelo. Apocalipse capítulo 14. Você conhece essa passagem muito bem. A partir do versículo 6 diz assim, e daqui a pouco a gente vai aqui para o livro. Vi outro anjo, capítulo 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo. Anjo aqui significa o quê? Mensageiros, né? Mensageiro. Esse voando pelo meio do céu simboliza o quê? Uma urgência, dizendo em grande voz o quê? Temer a Deus E e dai-lhe glória. dar-lhe glória, quando é chegada a hora do seu Juízo. e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e fez das águas. O juízo do Senhor chegou ou não chegou? Chegou. Chegou. Que data? Está em andamento. Está em andamento, né? Mas o seu pontapé inicial foi quando? 22 de outubro de 1844. Então isso todo mundo sabe, né? Eu digo, Adventista do sétimo dia, conhece muito bem. Então, a partir de 22 de outubro de 1844, começou
o juízo investigativo. E o tempo do fim, como foi falado na semana passada, começou em que época? 1798. 1798. O que acontece em 1798? Estou só relembrando aqui, irmãos. A ferida de morte, né? A ferida de morte, né? Nós estamos estudando essa semana sobre as duas testemunhas, não é? A lição está sendo espetacular, não é isso? Verdade. E é interessante, né, quando chega naquele período de 1798, 97, né, que a ferida ali mortal é colocada sobre a besta temente do mar. E é interessante que depois de alguns anos surge a primeira sociedade bíblica britânica. Para que serve uma sociedade bíblica? Hein, igreja? Para que serve uma sociedade bíblica? Divulgar a palavra de Deus, né? Para colocar a Bíblia na mão do povo. E então ali começa o tempo do fim. É ali onde Daniel fala que o saber iria o quê? Se multiplicar. As pessoas teriam acesso à palavra de Deus. E aqui então surge o movimento milerita. Eu não vou ler assim como nós costumamos ler hoje, senão a gente não consegue avançar aqui. Mas eu vou ler algumas coisinhas aqui e a gente volta aqui para a gente fazer nossas colocações. A primeira mensagem evangélica de Apocalipse 14 prediz um grande despertamento religioso. Retrata um anjo que voava pelo meio do céu, quem tinha na mão o evangelho eterno para proclamar o que é Bíblia na terra, a toda nação, língua e povo. Em alta voz ele proclama: teme a Deus e dai glória, ou tema a Deus e glorifique, pois chegou a hora do seu juízo, e agora aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Um anjo representa tanto o caráter elevado da obra, que a mensagem realizaria, como o poder e a glória que acompanharia. O voo do anjo pelo céu, em alta voz, e ao falar e a toda a nação, tribo e povo, mostra o alcance rápido, mundial do movimento. Quanto ao tempo em que isso deve acontecer, anuncia o início do juízo, que nós conhecemos muito bem, que a partir de 22 de outubro de 1844 começa o juízo investigativo, que foi falado pelo nosso irmão Marcelo na quarta-feira passada, foi enfatizado aqui. Então, irmãos, o movimento começa. Sociedades bíblicas surgindo. As pessoas agora que foram proibidas de estudar a Bíblia tinham acesso aqui à palavra de Deus. Amém. E aí, se você fazer um percurso aqui, olha só que coisa interessante. No livro, se você virar a página aqui, você vai ver assim, ó, em diversos países. Aqui demonstra o quê? Que não era só Guilherme Miller que estava ciente de que algo iria acontecer. Na finalização das duas Bíblias da tarde de manhã, acreditavam que iria acontecer o quê? A iminente volta de Jesus Cristo. Então, não era só Guilherme Miller que estava estudando, estava convicto disso. Se você olhar assim, fala, em diversos países, você estudou essa parte toda, aqui fala assim, o poder da palavra, aí você vira mais um pouquinho, aqui ó, na Inglaterra, nesse período também, onde Guilherme Miller ele estava estudando e aprendendo, na Inglaterra também teve um movimento, na Alemanha e na Suíça também. Amém. Faz a gente entender o seguinte, que não era só Guilherme Miller, que não era só nos Estados Unidos. Eu não vou ler tudo com vocês hoje aqui, mas se você ler na sua casa, você vai ver que muitas pessoas estavam estudando e chegando à mesma conclusão que Guilherme Miller estava chegando, que iria acontecer algo na finalização das 2.500 tardes e manhãs, onde Guilherme Miller acreditava que seria o quê? A volta de Jesus Cristo. A data estava certa ou não? Sim. E o que estava equivocado? O evento, né? O evento. A data estava certa, mas o evento não. E aqui fala também na página 157, criança na Escandinávia, também, irmãos. Aqui fala, a mensagem se espalha, simplicidade atrativa. Aqui, se você estudar na sua casa, esse capítulo inteiro, você vai ver que houve um grande movimento. Que coisa poderosa. Irmãos, e tem uma coisa que está me assustando, sabe? Eu não sei se está assustando você. Nós estamos vendo muitos acontecimentos
acontecimento, sim ou não? Mas nós não estamos vendo tanto movimento assim, estamos? O que vocês acham? Você está vendo esse movimento da pregação do Evangelho, alcançando todos os lugares? Você está vendo um revivamento, uma reforma, uma transformação, as igrejas cheias, pessoas se convertendo? Você está vendo isso? O que está acontecendo? O Espírito Santo ele muda? Não. Aqui nós podemos ver que houve um grande despertamento, porque Jesus Cristo iria voltar. E na contagem de muitos ali, entre 1843 e 1844, Guilherme Miller ele teve essa orientação do Espírito Santo que algo iria acontecer em 1818. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Voltem aqui. Olha aqui no capítulo 20. O último parágrafo diz assim, ó. Nenhuma mensagem. Lê para nós aí, irmão Paulo, só esse último parágrafo. Nenhuma mensagem dessa natureza foi anunciada na era passada, conforme vimos. Paulo não a pregou, ele apontou para a vinda do Senhor em um futuro então distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero disse que o juízo ocorreria cerca de 300 anos depois de sua época, desde 1798. Porém, o selo do livro de Daniel foi removido e muitos têm proclamado a mensagem de que o juízo está próximo. Então não era a época dos reformadores, não era a época da igreja primitiva, porque ainda se levantaria com uma força, né? O homem da iniquidade. Naquele período do apóstolo Paulo, Roma ainda era imperial, não era papal. E aqui, Martinho Lutero diz claramente que o juízo ocorreria cerca de 300 anos depois da sua época. Como é que ele calculou isso? Martinho Lutero, ele proclamou as 95 teses, se lembra? No castelo, esqueci o castelo, Wittenberg, na Alemanha. E foi que ano? 1517. Guilherme Miller, em 1818, recebeu essa mensagem. 300 anos após, Guilherme Miller, ele recebe essa mensagem. Bateu ou não bateu? O que passou para ele? O Espírito Santo, Alex. O Espírito Santo. Quando o Martinho Lutero fala que 300 anos à frente, o Espírito Santo tinha falado com ele. Não seria para a sua época, Martinho Lutero, mas para frente. E quando foi a partir de 1817, 1818, Guilherme Miller, ele aprende, ele descobre, aliás, a mensagem das duas das manhãs, mas guarda o quê? Para si. Para ele, fica. E não fala nada com ninguém. Você conhece a história, né? Ele fez um voto com o Senhor, um pacto com o Senhor, e o Senhor claramente, em 1831, mostrou para ele que ele tinha que pregar. E ele começa a pregar as boas novas, a volta de Cristo Jesus. Amém. Para 1843, nesse período, irmãos. Então, a mensagem foi proclamada. E hoje, igreja? Será que nós temos 20, 30 anos para Jesus voltar? Porque Guilherme Miller, em 1818, descobrindo que algo iria acontecer em 1843, ele ficou completamente o quê? Animado, entusiasmado, feliz. Estava com medo da mensagem, porque era poderosa. Ele não se achava digno. Mas quantos anos até Jesus voltar? 1843 e hoje? Nós sabemos que não vai haver outro desapontamento. Tem algum outro desapontamento? Não. As coisas, como o Marcelo pregou na semana passada, é necessário que pregues ainda para muitos e profetize. Hoje, irmãos, se nós tivermos, eu penso assim, não estou chutando, não dando data, mas se nós tivermos 7 anos, é muito das coisas que estão acontecendo. Vocês estão vendo, eu estou vendo também coisas incríveis acontecendo. Hein, Alex? Jesus já poderia ter voltado, ele só não voltou por causa da sua igreja, que não está preparada.
A igreja, ela não está, nós somos igreja, né? Nós, receptível ao Espírito Santo na Pentecostes. É necessário, irmãos, mudança. O movimento aqui, como eu li para você, ele tomou uma proporção muito grande em vários países, em vários lugares, e chegou até nós. 2024, bastante coisa, né? Ninguém imaginava que chegaria tão longe assim. E nós estamos vendo uma degradação do ser humano muito grande, irmãos. As pessoas não têm compaixão de ninguém. Enquanto as pessoas morreram lá no Rio Grande do Sul, passando por uma miséria desgraçada, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, abrindo as comportas do inferno. Abrindo as comportas do inferno em Copacabana, para todo mundo se divertir. Lá no Rio Grande do Sul, com essa tragédia toda, ainda tem gente saqueando e assaltando as pessoas. Irmãos, nós estamos vendo uma degradação do ser humano. Mas o irmão Alex, se a igreja não fizer nada, existe algo chamado taça da iniquidade. Ela existe um limite. Taça da iniquidade. Quando a taça da iniquidade ela chega, ela não transborda, ela chega até o seu limite. Deus ele vem com seus juízos, sempre. Mas nós acreditamos, pelos escritos da palavra, pelo Espírito de profecia, que a igreja que Deus levantou despertará em nome de Jesus Cristo. Amém. E um movimento único proclamaremos as boas novas de salvação. E aqui nós podemos ver, irmão, vira a sua página. (158), a mensagem se espalha. O movimento tomou uma proporção muito grande. Não somente nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi o quê? Pontapé inicial. Foi o centro, né? E aqui diz, os Estados Unidos se tornaram o centro do grande movimento que? Do advento. Do advento, o adventista. Vocês sabiam que todas as igrejas são adventistas? Vocês sabiam disso? Não, até eles são adventistas. A palavra adventista significa aquele que aguarda O advento. o advento de Jesus Cristo de alguma forma, né? Então esse movimento adventista, aqui nós sabemos que a igreja adventista não existia. O sétimo dia não existia. É um movimento aguardado grande o quê? Advento. Alguns, né, como os falou do testemunho de Jeová, eles já acreditam que Jesus já está aqui, né, andando entre nós. Não é bíblico isso, irmãos. Então, assim, o movimento foi tomando uma proporção muito grande. Mas, irmão Alex, se estava registrado, escrito, que aconteceria um grande desapontamento, por que Deus não impediu? Irmãos, Deus ele permite que o curso das coisas siga. E nem tudo Deus sai mostrando para nós. Existem coisas na Bíblia ainda, em Apocalipse, que a gente ainda não tem a luz da claridade. Através do período dos acontecimentos, nós vamos o quê? Saber como o não comprar e não vender. Nós não sabemos como é que vai ser na íntegra isso. Mas as coisas vão acontecer e nós saberemos. Porque o não comprar e não vender está ligado aonde? Na questão da adoração, ligado no sábado, no decreto dominical. Mas nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Voltamos aqui para o livro. Os Estados Unidos se tornaram o centro do grande movimento adventista. Espíritos de Miller e os seus companheiros saíram de lá para chegar às terras distantes, onde quer que houvesse missionário pelo mundo. A mensagem do Evangelho eterno se espalhou por toda a terra. Temei a Deus e dai glória, pois chegou a hora do seu juízo. As profecias que pareciam apontar para a vida de Cristo na primavera de 1844 chamaram profundamente a atenção das pessoas. Muitos se convenceram de que os argumentos contra os períodos proféticos estavam corretos, sacrificando o orgulho da opinião, aceitavam a verdade com alegria. Alguns ministros deixaram salário de igreja para se unir à proclamação
da vida de Jesus. No entanto, eram poucos as pastores, né? As pastores? Não, me perdi. No entanto, os pastores que aceitavam essa mensagem, por isso Deus confiou principalmente a leigos e humildes, fazendeiros deixaram os campos, mecânicos suas ferramentas, comerciantes suas mercadorias, profissionais seus ofícios, voluntariamente enfrentavam um trabalho duro, pobreza e sofrimento, a fim de conclamar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Milhares aceitavam a mensagem do advento. Agora só imagina isso, irmãos. Será que isso vai acontecer quando nós tivermos assim, uma clara consciência que Jesus está à porta? Será que quando for promulgado o decreto dominical lá nos Estados Unidos, será que as pessoas também vão se movimentar para prontamente vender as suas posses, abrir mão dos seus trabalhos? Ou será que vão viver na mesmice que vivemos hoje? Às vezes eu converso com algumas pessoas. Eu estava conversando com uma professora adventista. Ela falou assim: o quê? Deixar meu trabalho para o decreto dominical? Eu nunca irei fazer isso. Eu prontamente não acredito muito nisso. Eu falei: misericórdia. Quantas pessoas estão desapercebidas mediante dos fatos? Aqui nós podemos ver que as pessoas abriram mão de quê? De tudo. Tudo. Na igreja primitiva, houve isso também? Sim. Parece que hoje o povo de Deus não quer abrir mão de nada, Marcelo. Parece que hoje o povo de Deus quer mais. Todos os tipos de planos nós estamos fazendo o quê? A terra. Você pode ter sonho, você pode se planejar, mas o maior sonho e plano que você tem que fazer é estar onde? Na eternidade, ao lado de Jesus Cristo. E isso está à porta, irmãos. E os sinais se mostram cada vez mais. Que tipo de sinal você quer mais para que você possa tomar uma posição? Mas quais são os sinais? Isso mostra, Alegre, onde o coração da pessoa está fincado, né? Porque haverá um tempo, como eu falei no último trabalho que nós tivemos na tenda, Marcelo, estava conversando com você, ali fora, haverá um tempo que vão de mar a mar. Isso não se cumpriu ainda. Essa profecia não se cumpriu ainda, irmãos. Tem muitas coisas na Bíblia que não se cumpriu. E vão de mar a mar, vão para todos os lugares, procurando o quê? A palavra de Deus. E vão achar? A irmã Mate, ela comenta que esse momento será muito triste, onde essas pessoas vão procurar aqueles que uma vez pregaram o Evangelho. E quando essas pessoas chegarem perto e falar: me fale desse Jesus, me fale desse Deus. A irmã Mate, ela comenta que nós devemos ficar em silêncio. Como Jesus diante de Pilatos, né? Nós iremos proferir uma palavra e através de nossos olhares elas vão perceber que estão perdidas. Acabou. Tá, gente. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais. Não endureçais o vosso coração. Irmãos, semana passada, no sábado passado, o Rio de Janeiro escarneceu de um estado que estava precisando de ajuda. O Rio de Janeiro escarneceu. Foi um escárnio, irmãos. Eu acho que foi um escárnio, eu acredito que foi um escárnio. Foi uma zombaria. Eu até falei para minha esposa: quantas crianças foram mortas nesse show? Quantas crianças a Madonna teve que matar? Quanto sangue ela teve que beber? Porque ela é bruxa, ela é satanista, todo mundo sabe disso. O show dela foi satânico. Foi Para mesmo. muitas pessoas. Ver a minha irmã lá tirando selfie com o marido, com a sua filha, pequenininha. Para onde está caminhando a humanidade, gente? Nós estamos vendo aqui que algo foi descoberto. E não era a volta de Jesus, mas eles não sabiam disso, mas eles acreditavam. E essa mensagem espalhou. E pessoas, crianças, homens e mulheres, quando você chegar em casa hoje, amanhã, dê uma olhadinha profundamente nessa parte. Quantas pessoas se sacrificaram em prol do avanço dessa obra? Amém. E hoje, irmãos, eu estava falando para minha esposa o seguinte: falei, Adriana, estava falando para ela hoje à noite, analise uma coisa. Deus já viu muitos homens e mulheres muito fortes, que passaram por problemas 1 milhão de vezes pior do que os nossos,
Se ele olhou para essas mulheres fortes, enfim, o que ele está olhando agora? Basta você passar por uma situação difícil e a gente já fica desesperado, mas ele já olhou homens e mulheres muito fortes antes. Verdade. Ele já olhou para o passado, olhou, mas eu vi muitos homens e mulheres muito fortes. E quando ele olha para essa geração, quando ele olha para a igreja, gente que está hoje, e vê os irmãos às vezes passando por uma luta, por uma dificuldade, mas os irmãos não sabem lidar com isso, ficam desesperados, ficam angustiados, temem, duvidam de Deus, achando que Deus foi embora. Deus já olhou para esses homens lá atrás. Amém. E o comportamento deles foi completamente diferente. Aqui, se você ler o capítulo aqui, você vai ver que teve uma pessoa que ela se tornou até escrava nesse período para levar as boas novas de salvação. Verdade. Deus já olhou muitos homens fortes. E quando ele olha para nós, será que Deus ele vai ter que se rebaixar? Olha, eu acho que eu exagerei para essa época aqui. Eu peguei muito pesado para a igreja primitiva, onde os cristãos entravam nos coliseus e eram mortos pelos leões e pelos cachorros. Eu acho que foi muito duro. Quando eles eram levantados na estaca de mel e o jardim dele ficava enfurecido, porque eles pegavam fogo, foi muito duro com essas pessoas. Será que Deus vai dizer isso? Será que nesse período de 1260 anos, que a igreja perseguiu, a igreja romana perseguiu os cristãos, mataram famílias inteiras, foram mortos mais de 50 milhões de cristãos? Será que foi muito duro? Será que foi muito duro com a igreja pioneira? Homens e mulheres que rasgavam a noite em oração e clamor. Tiago Ais, que para fazer panfletos e folhetos que nós amassamos e jogamos no lixo, não damos nem interesse. Ele trabalhava sol a sol, capinando, foiçando, para fazer um folheto. Amém. Será que Deus ele foi muito duro com essas pessoas? Se ele não foi muito duro com essas pessoas, irmãos, então nós temos que mudar. 100% de mudança. Porque nós estamos esperando algo que nenhum deles tiveram. Você sabe o que nós estamos aguardando? Acho que vai ser hoje. E mostra na Bíblia quando foi derramada a chuva serôdia. Procura aí e fale para mim. Para terminar a obra, para resistir o tempo de angústia para a qual nunca houve. Falei para Adriana, misericórdia. Deus precisa apertar o seu povo. Porque senão a gente não vai resistir. A gente não está acostumado com dificuldades, com lutas assim intensas, com a demora, com o cansaço, com a fome. Ele não foi muito duro, ele sempre é Deus, justo e correto. Amém. E nós somos a última geração. Então nós precisamos despertar. Porque se a gente olhar para uma cena onde uma família cristã é morta, eu não sei se você já viu essa cena, eu já vi em outros lugares, você já fica abalado. Eu não tenho estômago para ver isso, eu não tenho fome para assistir isso, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu quero que Deus tire minha vida antes. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci. Tire minha vida antes, Senhor. Mas entenda uma coisa, a vida que o Senhor vai tirar antes, vai estar preparada para morrer também por Cristo. Amém. Irmãos, o movimento ele avançou, o movimento cresceu, várias pessoas tomaram uma posição. O movimento também tem que crescer hoje no século XXI. Nós temos que fazer reformas, uma após a outra, a reforma do nosso eu, a reforma do nosso orgulho, do nosso caráter, permitir que o Espírito Santo molde e transforme. Porque se você faz planos, muitos planos para essa terra, e finalmente dizer, ela não vai longe. Pelos sinais que nós estamos vendo, mas foi só uma chuva lá, isso sempre acontece. Não, mas, como a Lúcia falou, além de ter essas pessoas que estão vivendo nessa desgraça lá, já tem pessoas que estão o quê? Já tem pessoas que estão se aproveitando, né? E agora os jacarés da vida, né? Literalmente, estão fazendo o seu trabalho bem lá, porque está entrando agora jacaré naquele lugar.
as lagoas inventaram uma lagoa de Deus. Pessoas estão sendo atacadas pelo jacaré. Não eram troncos, como alguns falaram. Irmãos, algumas pessoas até falam assim, mas o que eles fizeram de tão ruim assim? Não. Foi profetizado, cidades inteiras serão destruídas. Cidades que tem livros finais, cidades inteiras serão destruídas. E a gente pensa que quando a gente lê isso, a gente... Ainda bem que não foi aqui, né? Mas se fosse. Oi? Lembrando que não é só no Brasil, né? Essas inundações. É o mundo todo. A gente, quando a gente para analisar, se nós estivéssemos lá, se fosse então aqui, irmãos, o movimento aqui, ele avançou, temos que avançar com esse movimento, temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Temos que avançar. Chegou a hora do nosso tempo, né, Marcelo? O bastão foi passado para nós, irmãos. Aqui, nós sabemos que houve um desapontamento, como o Marcelo falou na semana passada, e bem explicado. Pessoas ali tomaram uma decisão, chega o desapontamento, o que eles fazem? Surge nesse período 3 grupos. Teve um grupo que falou lá depois do 22 de outubro de 1844, não, Jesus Cristo veio mesmo, de forma espiritual. Jesus Cristo não veio de forma espiritual. A data estava certa, o evento também veio de forma espiritual. Não. Teve outros que falaram, não, a data está errada. E continuaram a marcar a data até a volta de Jesus Cristo. Morreram e não voltou. Mas teve um grupo de 11 pessoas, como foi falado na semana passada, que falaram assim, vamos estudar um pouco mais a palavra. De repente tem algumas coisas que a gente passou desapercebido, e eles começaram a estudar o livro que? De Hebreus. E entenderam que a data estava corretíssima. E entenderam que Jesus Cristo sai agora do lugar santo e vai para o lugar e começa o juízo deste cantinho. É a única igreja desse planeta que sabe sobre isso. Porque é a única igreja desse planeta que tem a doutrina, o santuário. Nenhuma outra tem isso. É o que difere. Então, algumas igrejas até guardam o sábado, mas não tem a doutrina do santuário. E sem a doutrina do santuário, a pessoa vai acreditar que Jesus Cristo, ele pode vir de forma que é invisível. Sem a doutrina do santuário, a pessoa vai acreditar que Jesus Cristo já veio e está aqui. Sem a doutrina do santuário, as pessoas podem acreditar que quando morrem, a alma tem vida. A doutrina do santuário. Aí eu deveria ser mais estudado, Marcelo, com a igreja. O que é o santuário? Para onde aponta o santuário? Porque nós sabemos, irmãos, quando a intercessão acabar lá, o que acontece? Chegou. Acabou. Alex, o santuário é um tribunal. Sim. Tem a lei, tem o juiz, tem as testemunhas. Tudo. Não foi falado na semana passada. Então, igreja, se você sabe que o juízo começou em 22 de outubro de 1844 e hoje é interessante que, graças a Deus por isso, né? Que a gente já pegou tudo mastigado, Marcelo. É ou não é? Não tem tudo mastigadinho? Você tem a Bíblia, você tem o Espírito de profecia, você tem muita informação, você tem muitas orientações da nossa igreja. E por que hoje a igreja parece tão distante? Com tanta informação, com tanta orientação. Deveria estar vivendo ao contrário, né? Porque nós não começamos ali como o Guilherme Miller, varando a madrugada na luz de lamparina, na vela, para entender algo. Pois foram 13 anos estudando o livro de Daniel. Imagina isso. Deixa eu entender isso. E não tinha Google, não tinha pesquisa, não tinha internet para não pesquisar nada. Aí eu estou com dúvida aqui. Só uma concordância. O que significa isso aqui? Não tem. Verdade. Dedicação. Como falei, Senhor, se o Senhor já viu todos esses sonhos, e nós, como o Senhor está nos enxergando hoje?
Eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu penso muito, irmão. Eu converso muito com Deus. Eu Amém. gosto de conversar com Deus. Eu creio que você também gosta. Eu faço algumas perguntas para Deus, mesmo que Deus não me responda naquele momento, mas eu faço algumas perguntas para Deus. Porque, irmãos, nesse movimento aqui, o Espírito Santo aqui tinha chuva temporã. Você sabia disso? Que tinha chuva temporã? E hoje, para ter a chuva temporã, está difícil. Está ou não está difícil? Tudo nos deixa a gente muito cansado. Irmãos, que nesta noite você saia daqui pensando o seguinte: você pode ler quando chegar em casa esse movimento. Quem tem um grande conflito já leu essa página aqui. Houve um grande movimento, houve um grande despertar. Milhares e milhares de pessoas, irmão. José Bates, ouviu falar nele? Um homem que se entregou de corpo e alma. Capitão, né? Vendeu isso tudo, vendeu tudo. Seu barco, tudo. Tudo. Abriu mão de tudo. Perdeu até o seu filho que foi embora. E mesmo depois do desapontamento, ele permaneceu o quê? Firme. Misericórdia. Oh, glória. É só Deus colocar numa aprovação. É só Deus colocar você no desapontamento que você já você o que está acontecendo. Estou entendendo o seu filho. O que está acontecendo? É assim que são tratados os seus filhos? É dessa forma? Estou desistindo de tudo. Não quero saber mais de nada, Senhor. Porque o pai não trata o filho assim. Não é assim que ele se comporta muitas das vezes. É só Deus apertar um pouco. A gente já fica desesperado. Deixa Deus apertar o quanto Ele quiser, porque Ele é bom. E o que Ele faz é para o seu crescimento, mesmo que no primeiro momento se venha te machucar. A gente tem que entender isso. Porque se eu falar assim, ó, quantos aqui querem morrer antes de Jesus voltar? Levanta a mão, por favor. Vamos lá, irmãos que querem morrer antes de Jesus voltar. Ninguém. E está certo, eu também não quero. Mas tem que estar preparado ou não tem que estar preparado? Porque para chegar até lá, lembrando que esses que não vão passar pela morte são representados por duas pessoas na Bíblia. Quem são eles? Que não vão passar pela morte. Moisés e Elias. Não, que não vão passar pela morte. O que não vai. Enoque e Elias. Misericórdia. Misericórdia. Leia na história da redenção a vida de Enoque. Irmãos, mas irmão Alex, Deus está exigindo demais de nós. É muito. Você acha que na época de Enoque era fácil? Era fácil na época de Enoque? A situação estava tão ruim que daqui a pouco surgiria no cenário de Noé, que Deus daria o quê? Calma. Você acha que foi fácil para Elias ver uma nação que se corrompeu por inteiro? E quando ele chega naquele monte, ele fala para aquelas pessoas: qual vocês escolhem? No Monte Carmelo, quem você escolhe? Baal ou o Senhor dos Exércitos? O que o povo fez? Silêncio. Silêncio. Eu não vou falar nada. Vai que não acontece nada, vai ficar ruim. O pessoal do Baal, o povo se acovardou. Você ficou tão indignado. Irmãos, nós temos que tomar uma posição como igreja hoje. Amém. Ao lado de Cristo, mas tomar uma posição. Eu sempre falo isso para meu filho, para minha esposa. Nós, cristãos, verdadeiros cristãos, nós somos os seres humanos mais corajosos nessa face dessa terra. Nós somos os mais destemidos. Os mais corajosos, os mais valentes, somos nós, irmãos. Porque para enfrentar essa falange aí de demônios a cada dia, e orar e lutar por sua oração, não é fácil não. A guerra é cansativa. Não sinto isso não, irmão Alex. Então tem alguma coisa muito errada com você, porque a guerra é cansativa. Tem dia que você chega ali, você está exausto, se derrama aos pés de Jesus Cristo. Senhor, eu não estou aguentando. Venha logo. Aqueles que estão preparando-se para ser batizados pelo Espírito Santo, eles estão odiando esse planeta.
nós somos chamados para esse grande movimento que ainda não se levantou. Está dormindo, junto com mais 5, né? Como eu vou falar, uns 10, 20 dias. Mas quando essas 5 se levantarem, elas levantam o quê? O que elas vão ter? O Espírito Santo. Cheio. Elas sentem. Isso não pode faltar. A irmã Alexa, eu estou fraquinho. Busca o Senhor. Não largue esse azeite, não. Ele te vai conduzir, iluminar seu caminho, para você até chegar à boda do Cordeiro, irmãos. Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Independente do que você está vivendo, levanta a cabeça, tá bom? Nada de ficar temeroso não, porque o teu pai, ele está bem perto de você, está olhando você, sabe da sua vida, da sua dificuldade, e está com a mão estendida. No momento certo, o socorro vem. Toda aprovação tem começo, meio e fim. Depois, quando você passa a aprovação, Deus ele aumenta um pouco o grau, não é? Para ficar o quê? Para ficar mais forte, para ficar mais resistente. Será assim até a volta de Cristo Jesus. Alex, você vê, a parábola diz que a metade da igreja, por mais que você fale mensagens, suas mensagens nesse sentido do preparo, a metade ainda está dormindo. Sim. Então, quando ouvir o grito do noivo, já é tarde, não adianta, porque o relacionamento com Deus, ele requer o quê? Tempo. Você não consegue da noite para o dia, e só vai ser enchido com o poder do Espírito Santo as pessoas que estão se relacionando com Deus, tendo experiências, crescendo. Então, isso é muito triste. Hoje é o dia de se preparar, porque quando sair o grito, eu creio que é o decreto dominical ali, ó, fecha-se para aqueles que não querem entrar. Ellen White é muito clara nesse sentido, e abre a porta para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo a mensagem. É simples assim, fecha para quem não quer entrar. Ó, você teve todo o tempo e não quis, então para você está fechado, e vai abrir para o mundo inteiro, e vai ser muito triste, irmãos. Irmãos, aproveite esse momento. Hoje é o dia de paz, tranquilidade, para orar, para buscar, para se converter, para se lançar aos pés de Jesus Cristo, pedir que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida, na sua família. Ore para as pessoas que não tomaram posição nenhuma, tá bom? Tempos difíceis já estão batendo na porta. Já. As coisas vão intensificar, igreja. Hein, Alex? Será que lá no sul não tem adventista, não? O que eles estão passando lá? Muito sofrido. Meu irmão. Não é só o grupo que foi de algum lugar para lá, para ajudar, mas o que estava lá. Os nossos irmãos. Irmãos, e essa guerra também, da Rússia contra a Ucrânia, outras guerras. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos. Na próxima quarta-feira, Amém. teremos aqui o nosso bom negócio, Oh, glória. que estará trabalhando a 21, né, a mensagem. Falamos, o Marcelo falou sobre o movimento, eu também ressaltei aqui, finalizando aqui o movimento. Irmão Alex, mas eu gostaria. Você tem um livro, não tem? Leia em casa também, tá bom? É para você ler. Você tem que falar em tudo, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, bom nosso Pai, obrigado mais uma vez por nós estudar a sua palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, nós sabemos que a partir de 1831 surgiu um grande movimento nos Estados Unidos, os israelitas, Pai. Mas sabemos também que muitos outros se levantaram em outros países, estavam também estudando essa profecia das 2.000 tardes e manhãs, que teve seu cumprimento em 22 de outubro de 1844, o juízo investigativo, Senhor. Senhor, nós estamos no final desse juízo, estamos em 2024, Senhor. Jesus está à porta de voltar. E como igreja precisamos estar espertos, Senhor. Verdade, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por favor. Afaste as coisas que estão nos impedindo de ser batizados pelo Teu Espírito Santo. Assim seja, Senhor. Ó Senhor, a irmã Ati, ela contempla um grande movimento. Ela diz que viu um grande movimento e as pessoas saindo com o rosto iluminado a resplandecer de uma santa consagração. Amém. A proclamar as boas novas de salvação. Amém. Somos nós, Senhor. O que ela viu somos nós, Senhor. Amém. Possamos, Senhor,
entender que somos nós. Faça a tua igreja compreender isso, Pai. Faça. É chegada a hora, Senhor. Cuida. Nos desperte, Pai. Por favor, Senhor. Possamos Acorda. compartilhar, mudar a nossa colocação, ganhar almas para o teu reino. Que a nossa oração venha, Senhor, nos confie almas para o teu reino. Amém. Para que possamos falar do teu amor, Pai. Leve para a nossa casa. Na companhia dos seus santos anjos, nos dê uma semana debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Assim É seja. uma vez que pedimos o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém.